Então, meus amados irmãos, como eu falei aqui em Lucas 16, 17, dizendo que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então, olha só, tudo aqui vai passar, como eu falei para os irmãos, né? Aqui a Bíblia está dizendo que é mais fácil passar céus e terra, não é isso? É assim que o texto está falando. Então, olhando para as coisas aqui, as pessoas pensam que isso aqui nunca termina, né? Não é isso? Porque é algo que você pode tocar, que você pode ver, que você pode contemplar com os teus olhos físicos, com os olhos materiais. Mas o mundo espiritual é que rege o mundo material. Viu? Todas as coisas aqui são mantidas, são sustentadas por um Deus que nós não podemos ver, nós não podemos contemplar. Esse Deus com os olhos materiais, né? Nós não podemos vê-lo, não é isso? E ninguém pode ver a Deus, porque Deus tem uma imagem, e essa imagem expressa que é o seu Filho Jesus Cristo. Nós só podemos contemplar a Deus através desse Filho unigênito, né? Desse primogênito, que é o nosso irmão maior. Então, olha só, você contempla aqui as coisas, você vê, mas saiba que nós estamos em um universo, né? E nesse universo, a Terra, que é um globo, né? Ela está pendurada lá no espaço. E ela é mantida ali por uma força, por um poder. E que poder é esse que está mantendo esta terra ali como um pingente, pendurada? Essa força, esse poder, é o poder e a força de Deus. Ele tem mantido todas estas coisas pelo poder da sua palavra. Então, aqui Mateus está, no livro de Mateus, está sendo dito que é mais fácil passar os céus e a terra, né? Os céus e a terra. Então, é mais fácil do que uma palavra de Deus passar, né? Ainda que as pessoas não consigam ver a palavra de Deus se cumprindo, né? Se concretizando, Deus se dando cumprimento nas coisas, em tudo, mesmo que as pessoas não consigam ver, mas ele elegeu um povo aqui. Há uma semente aqui, uma semente eleita, né? Uma semente predestinada que é uma parte de Deus, esta semente, né? Que a nossa alma é uma parte de Deus. Então, essa semente, ainda que alguns não consigam ver as escrituras, a palavra se cumprindo, mas esses veem, não passa desapercebido diante dos seus olhos, viu, irmãos? Não passa desapercebido, né? Por quê? Porque eles foram ordenados e predestinados para ouvir, para receber, para reconhecer aquilo que Deus nos tem dado gratuitamente, né? Por meio do seu Filho Jesus Cristo, né? Então, nessa última era, que é a última era da igreja, onde todos os ciclos, né, estão se fechando, né? Tudo está se encerrando, né? Até mesmo o tempo, né? Porque o tempo foi uma brecha aberta na eternidade que Deus abriu para que Deus pudesse se dar a conhecer, se revelar aos seus eleitos. Então,
O tempo e a eternidade estão se fundindo, estão terminando. Haverá um momento em que não haverá mais tempo, não haverá mais necessidade de se estar marcando horas, olhando o relógio, preocupado com a noite, com isso e com aquilo. E nós estamos caminhando para isto, irmãos, para esse momento, né? Pode até ser que nós cheguemos ali, já do outro lado, até mesmo antes da vinda do Senhor. Mas quando nós chegarmos ali do outro lado, nós já vamos estar em um corpo imortal, né? Um corpo que não envelhece e que não adoece. Enquanto nós estamos aqui, sofremos, nos abatemos, nos entristecemos, somos afligidos pelas lutas, não é? Pelas afrontas do inimigo contra o povo de Deus, né? São tantas coisas que nós passamos aqui, mas quando nós chegarmos do outro lado, ali toda lágrima cessará. Ali não haverá mais lágrimas, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais sofrimento. Viu? Aí você vai dizer assim: valeu a pena eu ter ouço esta palavra, valeu a pena eu ter recebido esta palavra, valeu a pena eu ter guardado esta palavra no meu coração, na minha alma, valeu a pena eu ter sofrido, eu ter chorado, valeu a pena. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Viu? Um peso eterno de glória. E essa glória ali está falando da avaliação de Deus, né? Sobre cada um de nós, que nós iremos receber ali, né? Então, Deus olhará para nós e poderá nos dizer: filho meu, né? Seja bem-vindo, não é isso? Benditos do Senhor, sejam bem-vindos, né? E ali nós iremos descobrir que valeu a pena. Talvez nós aqui, no momento em que nós passamos, nós ainda não entendemos muitas coisas e vemos isto como algo pesaroso, algo que dói. Mas, irmãos, os filhos de Deus, eles passam por isto, mas isto é um treinamento para eles, né? É um treinamento onde nós aprendemos muitas coisas, né? Então, Lucas 17, aí diz assim: tudo é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, né? Então, olha só, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é eterna, porque a palavra é Deus, viu, irmãos? E Deus não teve um princípio e não tem fim, por isso devemos tê-lo em nós, para poder nos tornar imortal junto com Deus. Então, eterno aquele que não teve princípio. Deus nunca houve um tempo, um momento em que Deus não existisse, até mesmo quando havia só a eternidade, quando parecia ali era nada, mas ali estava um ser sobrenatural, Deus, Elohim, o alto existente, que não poderia ser visto, contemplado, né, por ninguém, porque até mesmo não havia ainda nenhuma criação, não havia nada. Não é isso, irmãos? Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar o seu Filho, Jesus Cristo, e através do seu Filho, ele vai criar os céus e a terra, né? E ali, os anjos, quando vão ver, né, o Senhor Jesus, logo que saiu de Deus, que é o Filho de Deus, né? Que é aquele corpo
aquele corpo teofânico, né? Aquele corpo espiritual. E ali ele vai começar a criar as coisas através de Jesus, através do seu Filho, porque ele criou tudo através do seu Filho Jesus Cristo, né? A palavra de Deus fala isto lá no livro de Efésios, se não me falha a memória, Efésios 3:9, se não me falha a memória, Efésios 3:9, que ele vai criar todas as coisas por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Filho, né? Por meio de sua palavra, porque a palavra é o Filho de Deus, né? Que vai se manifestar, né? Nós mesmos somos a palavra de Deus manifesta, né, irmãos? Porque antes de nós virmos à existência, nós só estávamos em Deus, como um pensamento em Deus, como um atributo em Deus, como um pensamento. Mas haveria um dia em que nós iríamos ser manifestos, iríamos manifestar aqui nesta terra, iríamos vir à existência, né? Então, olha só. Então, eterno é aquele que não teve princípio e não tem fim. Então, para você se tornar eterno, imortal, você tem que ter aquele que é eterno em você. Se nós não tivermos Deus em nós, nós não poderemos viver eternamente, né? Para que a gente viva, é necessário que Deus esteja em nós. E claro, lógico, Deus jamais vai habitar em uma vida qualquer, em um corpo qualquer. Não é isso, irmãos? Deus, ele quer que nós estejamos, porque o Espírito Santo é um selo, né? O batismo com o Espírito Santo é um selo, é uma marca que nos identifica como propriedade do Senhor, né? Como uma propriedade sua. Então, esse selo, nós somos selados quando esta fé é reconhecida, quando Deus olha para os seus filhos e nos vê ali como sendo um reflexo, a imagem do Filho primogênito, viu? Porque nós precisamos ser conforme essa imagem daquele Filho, para isso que Jesus veio. Jesus Cristo esteve aqui, o Filho de Deus, para nos dar esse exemplo de que tipo de filho nós devemos ser, né? Porque ele foi obediente, né? Ele teve que sofrer, ele padeceu as afrontas, mas tudo aquilo era para um propósito, né? Havia um propósito para aquilo. Então, para ele se tornar o nosso modelo, nosso exemplo, de que todo passo que ele dava era guiado, dirigido por Deus. Era guiado por Deus. Ele não fazia nada sem que o Pai o autorizasse a fazer. Viu? Ele teria que, o Pai lhe ordenava e ele fazia como ele via o Pai fazer. Então tudo aquilo era mostrado, era revelado em uma dimensão espiritual ao Filho de Deus e ele ia e fazia, realizava as obras. Deus, já no espiritual, aquilo já estava concretizado, feito. E agora ele vai, como filho obediente, atuar e agir daquela maneira que o Pai disse para que ele agisse, para que ele atuasse. Então, para se receber o Espírito Santo, a vida de Deus em nós, é necessário que nós venhamos crer na palavra, é necessário que se obedeça a palavra, é necessário que se submeta a esta palavra. Viu, irmãos? Não é um faz de conta. Nós temos percebido que as pessoas têm vivido uma fraude. Religiosamente falando, as pessoas têm sido uma fraude, uma representação, representam algo que não são dentro deles, né? Eles vão refletir a vida que realmente está dentro deles. Porque a vida de Deus dentro de uma pessoa vai fazer essa pessoa refletir Deus. Vai fazer essa pessoa agir de acordo com as ações
de Deus, com a maneira de Deus. Viu? Então, é isso. Marcos, capítulo de número 13, 31, diz assim: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Olha só. Veja. O céu e a terra passarão, mas suas palavras não passarão. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Céus e terra passarão. Porque até mesmo o céu e a terra vai ter que passarão, porque Deus disse assim, né? Esse céu aí que você vê, esse céu cósmico aí, né? Esta terra que você está vendo aqui, agora, viu? Ela vai entrar num caos total. Ela passará por um processo doloroso. Viu, irmãos? Ela vai ter que ser queimada. E será uma nova terra, onde vai habitar a verdadeira justiça. E nesta terra haverá um rei. Viu? Haverá um rei para reinar sobre ela, né? Para reinar sobre ela. E esse rei será um rei de justiça, onde esse rei não irá se corromper como nós vemos aí. Muitos se corrompendo, né? Nós vemos hoje, até mesmo dentro da religião, né, que as pessoas professam hoje, tudo está corrompido, né? As religiões de hoje estão envolvidas com tudo. Estão envolvidas na política, estão envolvidas com o mundo, né? Então você vê, as pessoas estão atuando de um jeito na igreja, mas fora da igreja elas atuam de uma outra forma, né? Expressando aquilo que está dentro delas, mostrando, né? Você vê uma pessoa às vezes na igreja, ela se... Dentro da denominação hoje, eu não posso nem dizer que as mulheres se ataviam bem, apropriadamente, a não ser aquelas que são senhoras, né? Senhoras mesmo, senhoras, mas aquelas que são senhoras mais novas, né? Você vê que elas estão no seu sistema de uma maneira, mas amanhã elas estão ali se expondo, se mostrando, né? Com as suas carnes podres penduradas, mostrando tudo, os couro caído, né? E aí você vê que está uma bagunça total, né? Você não vê a presença de Deus. Você vê ali um espírito guiando aquelas pessoas, e elas entraram nesse espírito mesmo, e elas vão seguir assim, desta forma, porque os espíritos sedutores estão ali para seduzir elas, para envolver elas, né? Então aquilo que atrai os olhos dela, elas vão tomar para suas vidas e vão seguir com aquilo, né? E a palavra de Deus está dizendo, olha, passará céu e terra, mas a minha palavra não vai passar. Ela não vai passar. Porque eu tenho dito, Deus tem dito, o Senhor tem dito isto. O Senhor foi que proferiu estas coisas. Viu, meus irmãos? Então não se iluda com as coisas que você vê aí fora, né? Talvez você diga aí, pois irmão, ele assim não fala. As pessoas estão aí, né? Querendo até mesmo seduzir algum irmão, alguma irmã, e quando realmente uma pessoa não tem Deus nela, né, não tem a presença de Deus, não tem o Espírito Santo, essa pessoa acaba sendo vencida pelaquela má companhia, pelaquela má conversa, e como o apóstolo Paulo falou, viu, irmã Iracema, que as más conversações corrompem os bons costumes. Não é isso? Se você se senta para conversar com alguém que tem um linguajar indecoroso, né? Um linguajar indecente,
Se você parar para ouvir aquela pessoa, você vai sair dali contaminado, não é isso? Vai sair. Mas eu digo para vocês, vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos olhar para a mensagem enviada a nós nesse tempo do fim, onde essa mensagem aborda todas estas coisas, junta todas estas coisas e é colocado diante de nós como um alimento, né? Um alimento muito nutritivo, muito saboroso, que é a palavra revelada, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos nos alimentar da palavra, irmãos. Porque a palavra, como eu falei, é Deus. Deus, a palavra é eterna, vai passar todas as coisas, mas a palavra não passará. Deus não vai deixar de existir em momento algum, né? Ele vai estar sempre presente, porque Ele é Deus. Ele é o Deus da nossa salvação, né? 1 Pedro 1,25 diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, ou seja, ensinada, de que a palavra permanece, não muda. Ela é a mesma sempre, ainda que as pessoas mudem. Olha, irmã Iracema. Olha, irmã Ildenê, irmão Francisco, irmã Ana. Diz assim, olha, ainda que as pessoas venham mudar, né? Venham mudar em sua forma de pensar. Olha, onde as pessoas começam a mudar? Elas começam a mudar na mente. Aqui, ó. Viu? E essa mudança, ela é para melhor ou para pior. Então, quando você vai alimentando as coisas aqui, na mente, ela vai chegar em um outro lugar, que é aqui, no coração. Enquanto elas estão aqui está na batalha, que nós estamos batalhando, pelejando, porque o campo de batalha é aqui na mente. Esse foi o lugar que Satanás escolheu para batalhar conosco, né? Tentar nos fazer descrer da palavra, porque uma pessoa desobedece a palavra quando ele descrê da palavra. Então, ainda que as pessoas elas mudem, né, a sua forma de pensar, agir, mudando ao sistema, se mudando, né, se igualando ao sistema, mudando. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? As pessoas podem até pensar diferente, como pensam diferente da palavra, porque nós só temos uma maneira para pensar, irmãos. E essa maneira para se pensar é como a palavra diz. Viu, Maria Sena? É como a palavra diz. Então, quando as pessoas pensam diferente, elas vão agir diferente, né? E elas vão sentir diferente. Porque tudo aqui depende, aqui tudo é movido por espíritos. São espíritos atuando nesta humanidade, nesta raça humana. E a única forma, e a única maneira de você estar guardado, abrigado, seguro, é se estando na palavra. Como o salmista disse, irmãos. O salmista disse, né, no Salmo 91, aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Então, o lugar de segurança é a sombra do Onipotente. É deixar que esse Deus Todo-Poderoso esteja, né, em nossas vidas, nos guardando, né, nos assegurando. Porque ainda que você tente se guardar você mesmo, você se guardar, a Bíblia ainda diz assim,
que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então ele precisa estar aqui, em nossa alma, em nosso coração, né? E ele estando aqui, em nós, viu, irmã Iracema? E ele estando aqui em nós estamos seguros, porque ele vai manter as coisas afastadas, ervas daninhas afastadas de nós, né? Então as pessoas elas vão pensar diferente, e elas vão começar a agir diferente, e elas vão começar a sentir diferente, porque esses espíritos levarão ela para um caminho contrário à palavra. E as pessoas hoje têm vivido uma vida de emoção, de sensação. Elas querem ter sensação, elas querem ter emoção, não é assim? É assim que elas querem. Elas querem experiências superficiais. Elas não querem ter um comprometimento, algo mais profundo, onde ela se submeta, né? Onde ela venha se imergir na profundeza do Espírito, em Deus. Viu? Porque é a única forma de nós vencer. Não há outra maneira, não há outra razão, né? É recebendo aquilo que Cristo fez por nós. Porque não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que ele fez. Eu tenho que segurar isto, eu tenho que confiar nele, como Deus soberano, como eu falei lá mais adiante, né? Mas lá no começo do vídeo, né? Então, esse Deus soberano, nós temos que nos render a ele e deixar que ele conduza as coisas, né? Às vezes até temos tendência a entrar em desespero por alguma situação, não é assim, irmãos? Né, irmão Francisco? Nós queremos entrar em desespero, em agonia, nos estressamos, nos agoniamos, porque a gente quer trazer da nossa maneira muitas vezes. Agora Deus tem a maneira dele agir, dele operar, e nós temos que estar confiando nele, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, não se preocupe, né? E é o que nós mais colocamos em nossas vidas, é preocupação, né? Mas a palavra de Deus diz: descansa em mim, espera em mim, não andeis solicitos, com o que haver de comer, vestir. Olhe para as aves do céu, que não trabalham, nem fiam, não ajuntam em celeiros, né? Mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não são vós mais valiosos do que muitos pássaros, não é assim? A Bíblia está dizendo lá. A Bíblia está dizendo aqui, né? Diante de nós, está falando estas coisas e mostrando a nós que Deus cuida de tudo, né? Que Ele realmente Ele está no controle de todas as coisas. Se Ele cuida das aves dos céus, Ele também cuida de nossas vidas. Aleluia! Então, tudo que Deus diz, olha só, o meu pensar, o meu agir, o meu sentir não vai mudar o que Deus diz. Vocês entenderam? As pessoas podem agir, pensar diferente, mas isso não vai mudar o que Deus está dizendo aqui. Vai mudar? O que Ele disse está dito, gente. Viu, irmãos? O que Ele falou está falado. Não adianta tentar mudar alguma coisa disso aqui. Não adianta, né? Então, o que Ele falou, aquilo permanece firme. É um fundamento estabelecido, é uma base, é uma estrutura inabalável que nada vai mudar aquilo, nada. E como eu falei lá no começo, o homem diz uma coisa aqui, fala outra coisa ali, e ele vai mudando,
e na realidade ele chega num certo ponto que ele não sabe nem onde ele está mais. Viu? Porque ele se estabelece, ele vai se estabelecer em algo que ele próprio edifica, que ele próprio constrói. Nós não podemos nos firmar nisto, em nada do homem. Nós devemos nos firmar naquilo que Deus tem dito em sua palavra. A nossa fé não pode descansar em um homem, a nossa fé não pode se apoiar em um homem, viu? Porque algo é uma areia movediça, é algo que está sempre se movendo. Agora Deus não, Deus estabeleceu, disse, aquilo estabeleceu aquilo ali, e disse, olha, tome isto aqui, segure isto, e siga em frente. Só confie, só creia. Só, irmãos. Então é isso. Gálatas capítulo 8. Não, capítulo 1, versículo 8 diz assim, olha só. Mas ainda que nós mesmo, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja anátema. Então Paulo está dizendo aqui, olha só, o evangelho que Paulo pregou foi um evangelho que ele recebeu do Senhor, né? Tudo aquilo que Paulo ouviu de Deus, ele transmitiu daquela mesma forma, daquela mesma maneira. E é o que muitas vezes nós erramos muitas vezes, por não agir assim, não expressar desta forma, como Paulo agiu, né? E o profeta desta era, ele estabeleceu estas coisas, né? Falando sobre aquilo que ele foi designado, né, por Deus, né? Quando ele foi comissionado por Deus, foi justamente para unir, né, todas aquelas coisas que ao longo das eras iriam se desvirtuar de uma coisa para outra, porque o batismo em nome de Jesus, lá no tempo dos apóstolos, era em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando chega lá por volta de 325, isso vai ser mudado, né? Isso vai ser mudado já para outro batismo, um batismo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, né? E aí você vai chegar no tempo hoje, né? Na era em que nós estamos aqui, no presente. Aí você vai ver lá no tempo dos apóstolos, você não via as mulheres estarem pregando, sendo pastora, ministrantes, etc. e tal, né? Mas você chega aqui hoje, nesta era em que nós estamos, a última era da igreja, você já vai ver muitas pastoras, mulheres pregadoras, né? Então, tudo o homem foi mesclando, mudando, alterando, adulterando. Aí Paulo vai dizer assim, olha o evangelho que eu vos anunciei, se vier até vocês um anjo, até vocês, anunciando um outro evangelho diferente do que eu já apresentei a vocês, isso seja anátema, seja amaldiçoado. Não recebam, não aceitem isto. Viu, meus irmãos? Então o evangelho de Paulo tem um modelo, né? Tem um modelo, e esse modelo não foi um Paulo que deu esse modelo. Ele recebeu esse modelo de Deus e ele entregou daquela maneira que Deus entregou, apresentando aquele modelo que Deus deu a Paulo. Paulo não vai mudar nada daquilo. Paulo não vai tentar acrescentar nada e nem tirar nada. Ele simplesmente vai transmitir daquela maneira que ele ouviu de Deus. E é por isso que nós precisamos ouvir de Deus, irmãos. Porque quando você ouve de Deus, você ouve da maneira certa. Mas quando você não ouve de Deus, você vai ouvir muita baboseira, né? Muita coisa errada. Né? Por isso que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Aí Jesus vai dizer assim, olha, ele glorifica a Deus e diz, Pai, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios, entendidos, e revelaste aos pequeninos, assim, né?
Aí vem Paulo lá mais adiante, Paulo diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o homem, né? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? Aí lá vai se falar sobre, tem um outro texto que vai falar sobre o sábio. Onde está o sábio, o escriba, né? Aí ele vai citar essas coisas, mostrando aqueles, trazendo aqueles homens que tinham uma inteligência grande, né? Grande sabedoria, né? E sabedoria, meu irmão, irmãos, material, a gente pode aprender à força, né? Mas o certo é se ter uma revelação das coisas de Deus. Deus tem que se revelar a nós. E quando Deus se revela a nós, aí, oh, que coisa maravilhosa, né, irmão Francisco? É bom. Não é isso? Então ele diz aí no versículo 11, ele diz, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ou seja, não tem origem no homem, né? Não se originou no homem. No homem. Versículo 12 diz assim, porque não recebi nem aprendi, olha só, Paulo disse, não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, eu não aprendi de homem algum, não foi homem nenhum que trouxe isso para mim, não foi nenhum seminário teológico, não foi isso, não foi o homem que me passou essas coisas, foi uma revelação, Deus se revelou para mim e me deu essa revelação, foi uma revelação do próprio Cristo, né? E quando foi isso? Quando Paulo ali esteve diante da coluna de fogo, né? Quando ele vai para Damasco, e Jesus se apresenta em forma ali daquela coluna de fogo, ele cai por terra, fica cego, e ele pergunta, quem é esse Senhor ali, Jesus? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu tens perseguido. E Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo arrastava as irmãs pelo cabelo, né? Me encerrava na prisão. Paulo era esse homem, mas Deus já tinha escolhido Paulo. Antes da fundação do mundo, Paulo já tinha sido eleito para aquele propósito. Assim como você aqui, assim como eu. Nós estamos aqui por um propósito. Viu? De expressar e revelar Deus, né? Através da nossa vida, do nosso testemunho. Não é isso, irmãos? Aprender uns com os outros, porque nós aprendemos uns com os outros, né? Então, Paulo diz aqui, foi uma revelação do próprio Cristo, né? Quando Paulo caiu ali no caminho indo para Damasco. Salmo 102 diz assim, eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão. Como roupa, como uma veste envelhecerão. Todos eles como uma veste envelhecerão. E como roupa os mudarás. E ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, os teus anos nunca terão fim. Então tudo vai perecer. Mas aquele que é eterno permanece para todo sempre. E aquele que recebe a eternidade, que é Deus, ele vai viver para sempre. Ele vai se tornar imortal. Né? Deus é eterno, nós vamos ser imortais. Né? Vamos viver para todo sempre. Viu? E aí aqui nós estamos ainda com essas, muitas vezes, como eu falo para as irmãs, às vezes nós nos chateamos, nos magoamos, nos ressentimos. E às vezes nós nem pensamos no momento desse que nós temos a eternidade para nós. Né? Por mais que a gente viva aqui, mas como o profeta disse, se você deixar passar isto, a vida eterna, você deixou passar a maior coisa que você poderia ter. Viu? Que é a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Isaías 40, versículo 7 também diz assim, olha só.
seca-se a erva e caem as folhas, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Olha só o que o povo é: erva. Isaías 51:6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de debaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça. Olha só, viu como vai desaparecer como a fumaça? E a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Então a justiça de Deus não será quebrantada. Todas essas coisas vão passar, vão deixar de existir, vão envelhecer, vão se desgastar, mas ele diz: olha, mas a minha palavra não vai suceder isto a ela, né? Ela vai permanecer, né? Glória a Deus. Então aqui também no versículo 3, não, aí diz assim, olha o que o Senhor diz, ele manda olhar para o céu, não é isso que ele diz, que ele está dizendo? Olhai para o céu e a terra, ele diz, isso tudo vai desaparecer como fumaça. Ele ainda manda a gente olhar, né? Se olha para, está olhando essa terra, está olhando o céu, isso vai desaparecer como fumaça. E às vezes nós somos tão apegados à terra, né? Onde você vai morar, vai viver, a gente é apegado muito a essas coisas, né? Realmente. Mas isso aqui tudo vai deixar de existir. E nós deveríamos estar mais preocupados com a nossa vida espiritual, com a nossa vida com Deus. Não estou dizendo com isso que nós não temos que ter as coisas, que nós não temos que construir a nossa casa, que nós não temos que arrumar as nossas coisas. Mas é a prioridade que você dá, a importância que você dá, viu? Porque quando você dá importância aonde está o teu coração, a Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, não é assim que a Bíblia diz? Se o nosso coração tiver alguma coisa, ali está o nosso tesouro. É aquilo que é o nosso tesouro, aquilo que é o nosso prêmio, aquilo que é a nossa riqueza. Então o nosso coração tem que estar em Deus, viu? É isso. Isso mesmo, né? Porque estando em Deus nós estaremos seguros. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos encerrar. Eu já fui aí 42 minutos, né, dessa parte aqui, mas tem uma outra parte ainda lá que foi 12 minutos. Então ao todo foi 55 minutos, quase uma hora de palavra, né? Mas que Deus abençoe a todos. Nós vamos ficar encerrar o trabalho com oração. Incline a cabeça, por favor, em nome de Jesus. Pai querido, Deus poderoso, Deus santo, nós damos graças a Ti nesta hora por mais esta oportunidade, Senhor, de nós estarmos aqui. Nos abençoa, ajuda-nos a compreender todas estas verdades, Pai. Ilumina o nosso coração, Senhor, para que nós possamos receber cada dia mais e mais de Ti, Deus. Eu peço a Ti nesta hora, vai repreendendo todo mal contra nossas vidas, todo espírito da ação de enfermidade, nossos corpos, vai tirando nesta hora, Pai, em nome de Jesus, Pai, me cura dessa gripe, desse mal-estar. Eu peço a Ti nesta hora, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um dos Teus filhos aqui, Pai. Ajuda eles, guia eles, Pai. Fortalece eles, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um dos nossos amados e preciosos irmãos. Glória a Deus.